Boa noite a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Uma casa em que eu me sinto em casa, mas eu fico um pouco apreensiva ao falar, apesar de passar uma mensagem, porque é uma grande responsabilidade. Porque quando a gente traz um tema, a gente joga um pouco de nós nesse tema, nessas palavras. Então é uma responsabilidade grande. Mas vamos tentar dar sequência ao ano de 2016, que foi, elegemos o ano das virtudes. E todos os que aqui passaram vieram falando um pouco do que é a virtude, de como vivenciar a virtude. E vou trazer o meu ponto de vista. O desenvolvimento das virtudes é um caminho seguro para o convívio da felicidade humana. Essa afirmativa eu encontrei num livro que eu já li algumas vezes, que eu sempre retorno a ele, dependendo do tema que eu venho trabalhar, que é o livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Ele afirma ainda que é através do desenvolvimento das virtudes que chegaremos à pureza da mente. O que são as virtudes? São qualidades que nós precisamos adquirir. Então, o desenvolvimento das virtudes é o caminho para a conquista da felicidade. Os dicionários colocam que a palavra virtude significa disposição habitual para a prática do bem, excelência moral, conjunto de todas as qualidades morais. Então, a gente sempre volta ao dicionário e é interessante quando ele fala aqui disposição habitual. O que é a disposição habitual? É quando a coisa vem para o nosso hábito, para o nosso dia a dia, quando a gente procura colocar isso no nosso cotidiano. Isso é habitual. Então, Jason continua afirmando que o desenvolvimento das virtudes, então, é um trabalho significativo para os aspirantes à espiritualidade, à paz, à compaixão, enfim, à plenitude do espírito. Então, para todos nós, aspirantes a essa espiritualidade, à plenitude, Kardec ajuda a melhor compreender quando no livro dos Espíritos, da pergunta 893, ele pergunta aos espíritos superiores: qual a mais meritória de todas as virtudes? Haverá alguma delas que é melhor, que é mais meritória? Então, a espiritualidade logo responde: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, qualquer uma delas, todas elas, à medida que formos adquirindo, tornando habitual a sua prática, qualquer uma delas tem esse mérito, porque elas indicam já uma melhoria, um progresso. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos nossos pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, é um desafio, pensar somente, pensar no próximo, em detrimento das nossas necessidades, das nossas vontades. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, nós vemos ainda que precisamos caminhar muito, precisamos ainda nos esforçar por obtê-la. Então, deixa eu voltar aqui, só para eu adiantar. Neste capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral, quando a gente estuda, que a gente lê atentamente, a gente vai compreendendo que essas virtudes, quando a gente vai adquirindo cada uma delas, que elas vão nos aproximando da perfeição. E cada companheiro que até agora veio nos falar a respeito de virtudes, trouxe o seu ponto de vista, a sua maneira de ver. Mas Jason de Camargo, nesse livro, ele fala de uma maneira tão interessante, tão bonita, sobre a virtude,
dizendo que Deus é a vertente suprema da sabedoria e do amor. E o caminho para ele passa pela conquista das virtudes. Que Deus é um ser espiritual. E as virtudes, por serem a espiritualização, a nossa espiritualização, o que elas vão fazer? Com que nós nos aproximemos mais de Deus, com que nós passemos a compreender melhor o que Deus espera de nós e tudo, que cerca a nossa vida. As virtudes, então, são como as pétalas de uma flor. Quando se abrem para a vida, exala o seu aroma em todas as direções. O espatível perfume das virtudes humanas é um fluxo permanente de equilíbrio, de solidariedade e de bem-aventurança. Então, olha que interessante o ponto de vista dele. Quando nós adquirirmos todas essas virtudes, que nós vamos tratar aqui durante o ano, nós seremos como flores a espalhar perfume pelo nosso proceder, pelo nosso equilíbrio, pela solidariedade, por todas essas qualidades que nós vamos adquirir. A cada tempo, e em consonância com o seu desenvolvimento intelectual, moral, nós vamos ver que pessoas diferentes falaram diferentes coisas, sob pontos de vista diferentes a respeito da virtude. Então, Platão, na época em que ele viveu, afirmava que o potencial virtuoso já está em nós, que toda virtude é conhecimento. E sim, cada diferente virtude é um conhecimento que nós adquirimos. Ele dizia que ao homem virtuoso é dado conhecer o bem e o belo. Ele dizia que a busca da virtude deve prosseguir pela vida inteira, porque até que nos tornemos completos, inteiros, perfeitos, é uma busca longa. E o aprendizado, ele se limita a uma fase, a uma idade, a uma existência? Não. Esse aprendizado deve ser uma constante em nossas vidas. E um ponto de vista bastante acertado, pelo que eu entendo, pois, se como criação divina nós trazemos a centelha divina dentro de nós, então nós trazemos também esse germe das virtudes dentro de nós. Fomos todos criados iguais. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vai compreendendo isso. Fomos criados simples e ignorantes. E as existências vão nos propiciando oportunidades para que nós aprendamos. Então, essas potencialidades nós vamos alcançar para nos aproximar o quanto nos cabe, o quanto nos é possível da perfeição que Jesus afirmou e que Mateus relatou no capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós não esperamos que sejamos, nós sabemos que nós não seremos perfeitos como Deus, mas Jesus nos incitou à busca de quê? Da melhoria, dessa perfeição que é suscetível de cada um de nós. Então, as virtudes, ao trabalhá-las cada uma, nós vamos buscar essa perfeição. Então, essa foi a visão de Platão, que diz que nós nascemos com o germe da virtude. Já Aristóteles dizia que é a repetição exausta da virtude que irá desenvolver. Mas, se nós vamos repetir para desenvolver esse germe, precisa estar em nós. E nós acreditamos na reencarnação. Então, as sucessivas reencarnações vão nos propiciar o quê? A oportunidade de repetir exaustivamente essas virtudes, para que elas passem a fazer parte do nosso hábito, do nosso dia a dia. Então, nós podemos juntar a ideia de Platão e de Aristóteles, Nascemos com o potencial de desenvolver, essas virtudes e vamos repeti-las continuamente através das novas oportunidades, porque em uma vida apenas nós conseguiríamos desenvolver tantas virtudes? Não é lógico que consigamos. Nós vimos grandes exemplos de homens na história da humanidade que vieram e fizeram muito. Eu me miro muito no exemplo de Paulo,
porque ele era um homem da lei, um homem bom, e de repente ele aderiu, vamos dizer, ao cristianismo e se entregou completamente, mas ele já veio preparado para isso. Ele já havia passado por outras experiências que possibilitaram a ele essa entrega assim. Então não é de uma vez por outra. A gente pode fazer esforço, a gente deve tentar ao máximo, mas não vai ser de uma vez por outra. Então, são através das sucessivas reencarnações que as oportunidades surgirão para nós. Então, o nosso tema específico não é virtude, né? Especificamente, me propus a falar sobre a perseverança. O que é perseverança? Pegando lá, né, o texto do Aurélio, conservar-se firme, constante, permanecer sem mudar e sem variar de intento, ou seja, sem variar de intenção. Então, é uma coisa forte, né? Conservar-se firme e constante, sem mudar, sem variar a intenção. Porque às vezes é fácil para a gente fazer isso. No meio do caminho, a primeira dificuldade, não, isso é difícil. Tem coisas realmente que são difíceis, que exigem de nós um pouco mais de esforço. Aí você passa para outra coisa, não, isso aqui é difícil. Se nós não tivermos um pouco disso, de permanecer sem mudar a nossa intenção, nós não chegaremos ao final de nenhuma tarefa. Porque fácil é só o quê? Comer legal. Nem sempre. Quem tem insônia sabe que às vezes nem dormir é fácil. Então, são desafios, né, para a nossa vida. Então, conhecendo assim a definição ali que o Aurélio nos trouxe, o que nós podemos concluir? Nós precisamos dessa virtude? Nas diferentes situações que nós vivemos todos os dias, nós necessitamos da perseverança? É uma coisa para nós pensarmos. E eu creio que isso, acredito que não resta dúvida, porque se nós temos sonhos, temos objetivos, se nós traçamos metas profissionais, familiares, ligadas à nossa vida, vamos dizer, de estudante, nós temos que ter essa perseverança, porque senão a gente vai parar no meio do caminho, a primeira dificuldade. E muitas vezes é mais fácil desistir do que perseverar. A gente observa isso no cotidiano. As pessoas têm desistido dos seus sonhos, as pessoas têm desistido de si mesma, têm desistido das outras pessoas. Então nós precisamos dessa perseverança. Às vezes o que queremos dá trabalho, essa é a verdade. Nós temos que estar dispostos a isso, a esse trabalho. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, fala até do estudo da doutrina espírita, da seriedade que ela exige, quando ele diz assim: sede além do mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores nos abandonarão, como faz o professor com os discípulos negligentes. Então, para nós alcançarmos êxito em todas as tarefas, a gente precisa de ter essa perseverança. Nós estamos trabalhando aqui na casa para iniciar uma nova tarefa. O que nós temos feito? Procurado estudar. Mas a gente percebe, quanto mais a gente estuda, que a gente precisa estudar. Eu, como evangelizadora, eu penso muito nisso, que a gente precisa estudar, porque lidar com criança é uma tarefa, como eu vou dizer, peculiar, porque a criança não é um adulto em miniatura. Todo o seu desenvolvimento psicológico é diferente. O entendimento que ele tem de tudo que eu digo para ele é diferente. A maneira como ele vê a gente, como vê o mundo é diferente. Lembremos de quando nós éramos pequenos, que a gente olhava para o pai da gente, achava o pai da gente alto, grande. Depois que a gente cresce, a gente abraça o pai, a mãe, nossa mãe são pequenos. Hoje é o contrário, né? Porque os meninos são muito grandes, então eles nos abraçam e a gente fica pequeno. Então a visão de mundo deles é diferente em todos os aspectos. Então a nossa responsabilidade e a necessidade da gente perseverar no estudo, porque assim a gente vai ter mais condições de ajudar, de fazer algo, e acima de tudo, nessa perseverança, nessa seriedade, nós vamos ter condição de ser instrumentos mais, como vou dizer, afinados para o trabalho da espiritualidade, porque a espiritualidade está ao nosso redor, buscando a ferramenta adequada para o trabalho. Mas se eu não me dedico com seriedade, a espiritualidade séria não vai me abandonar.
porque é necessário essa seriedade. E se nós buscarmos na história da humanidade, nós teremos assim exemplos, muitos exemplos da perseverança. E são pessoas que foram, eu acho alguns até obstinados. E se não tivesse perseverança, elas não teriam chegado aonde chegaram. Eu vou falar de alguns exemplos. Pessoas conhecidas, todo mundo conhece. Quem não conhece? Thomas Edison. Muito conhecido pela invenção da lâmpada. Mas quando nós vamos ler a história de vida dessa pessoa, a gente fica assim até extasiado, estarrecido. Por quê? Desde pequeno, um espírito inquieto, um espírito dinâmico e que tinha muitas ideias. E ele queria colocar aquela ideia em prática e transformar aquilo em utilidade, em alguma coisa que fosse, tivesse utilidade para as pessoas. Então ele era muito inquieto desde criança, adolescência. Ele teve uma vida assim, muito agitada, em busca daquilo que ele imaginava e que queria transformar aquilo em realidade. E ele trabalhava com tentativa, acerto e erro. Então ele repetia muitas vezes as suas experimentações até conseguir chegar. Nós o conhecemos pela lâmpada, mas ele tem uma lista, se não me engano, de mais de 100 invenções. Coisas assim que a gente não imagina e que ele começava a conviver com uma coisa e de repente ele via, não, isso aqui pode ser diferente. Não, eu vou tentar. Ele fazia. E ele errava, ele fazia de novo. Errava, ele tentava novamente, até chegar àquilo a que ele se propôs. Então foi uma pessoa extremamente perseverante. Outro perseverante, conhecidíssimo de todos nós, foi Gandhi. Porque ele viveu numa época, numa região que estava sofrendo muitas condições de vida difíceis. A Índia estava sob o domínio inglês e a população sofria muito. Então ele, de maneira pacífica, como todos sabemos, através de manifestações, ele fazia muito greve de fome, vamos dizer, em busca daquilo que ele acreditava. E ele era muito firme, apesar de pregar a paz sempre, era uma pessoa bastante perseverante naquilo que ele acreditava. E depois que ele lutou pela independência da Índia, ele teve uma outra tarefa que foi ajudar o povo daquele país a viver em paz, porque os hindus e os muçulmanos viviam numa guerra perene. Então ele lutou muito para que eles conseguissem viver harmoniosamente e acabou sendo assassinado, em consequência disso, mas até o fim ele lutou, ele não desanimou, ele não desistiu. Para um exemplo, vamos dizer, um pouco mais contemporâneo, que nós conhecemos, bem, porque várias obras contam sobre Chico Xavier. Quem não conhece, quem não sabe, das dificuldades que ele teve desde o início da sua vida, a partir do momento que ele começou a desenvolver a mediunidade e aquela luta com essa questão. Então, foi uma pessoa extremamente perseverante, mas uma pessoa que já carregava em si, desenvolvido, várias virtudes. Porque nós sabemos a unidade, de que Chico é um grande exemplo, sabemos que ele é exemplo de várias coisas para nós. Então, um espírito já bastante evoluído, mas que com a sua tarefa, ele foi sempre perseverante, porque se ele tivesse desistido no meio do caminho, está muito complicado, está muito difícil. Que consequências, essa opção, que é uma opção, que consequência que essa opção poderia ter, Mas quando nos propomos a falar sobre perseverança, nós vamos ver uma narrativa bastante interessante que está em Mateus, capítulo 24, versículo 13. E Mateus diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente analisa aquele que perseverar até o fim. Eu até achei interessante que eu procurei mais de uma edição de Bíblias e a gente vê algumas diferenças. Algumas trazem até o fim, algumas mais antigas trazem até o fim, não, as mais antigas até o fim, e algumas mais recentes até o fim. Então, que a gente tem que buscar entendimento. As passagens bíblicas, elas nem sempre nos
transmitem uma mensagem de pronto. Às vezes a gente fica mais confuso do que esclarecido, porque tem coisas que realmente não são fáceis da gente compreender assim, né? De bate-pronto. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui no livro de Emmanuel, né, pela mediunidade de Chico Xavier, e lá tem uma passagem que fala exatamente sobre este tema. E aí tem bastante esclarecedor o que Emmanuel nos traz a respeito dessa passagem. Ele afirma que aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simboliza o término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Porque se nós pegarmos a passagem inteira, começarmos a ler, né, desde o início do capítulo, nós veremos que a passagem se dá num momento difícil. O momento, Jesus prevê que haveriam dificuldades, que as coisas ficariam complicadas, mas que era necessário a perseverança. E nós não vemos, não relacionamos essa fala ao fim, falando do fim dos tempos, no final dos tempos. Não, porque a própria doutrina, quando a gente pega a Gênesis, lá no final, nos últimos capítulos, vem tratando sobre essa questão de muitos interpretarem que Jesus já previa o fim dos tempos, o final dos tempos. E a gente percebe que não é isso. Essa grande, vamos dizer, hecatombe que nós estamos vivendo é, acima de tudo, moral. Esse final dos tempos a gente tem percebido que é a necessidade que o homem tem de modificar a sua moral. Não é o fim do mundo, não. Seriam grandes convulsões sociais. Para quê? Para entrarmos num período mais sereno, um pouco mais calmo. No contexto da passagem, Jesus nos alerta sobre a necessidade da perseverança diante dos momentos difíceis, diante das provas. E hoje eu acho que a vida tem exigido isso de nós. Tem exigido que nós nos ensinemos, que nós passemos adiante essa mensagem, porque se nós formos ver o que é feito, o que as pessoas acham natural, o que é feito por muitas pessoas, a gente vai começar a questionar: meu Deus, o que está acontecendo? Mas está certo? Até onde é que isso vai parar? Então Jesus já dizia que nós teríamos esses momentos difíceis e que esses momentos exigiriam de nós perseverança. Mas, para todo aquele que crê em Deus, a gente tem que pôr como meta o quê? Alcançar essas virtudes, para a gente poder ajudar o nosso planeta a passar por esse período de transição, que é muito forte, que a gente está acontecendo agora e que nós fazemos parte dele. Então, por que nós estamos aqui hoje, agora? É porque nós fazemos parte desse processo e temos um papel importante para desempenhar nesse contexto. Então, Jesus se refere na passagem ao fim que nos propomos alcançar. E a grande meta, para todo aquele que crê em Deus, na sua bondade e sabedoria, é seguir o exemplo de Cristo e alcançar todas as virtudes. E Emmanuel continua dizendo assim: o Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Porque essa é a nossa meta. A nossa meta são os fins superiores da vida. A nossa meta é o progresso, é a felicidade. E é através do Evangelho, é através do alcance dessas virtudes que nós alcançaremos essa meta. Kardec, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Então, por que é interessante a gente saber disso? Porque às vezes a gente tem a impressão que as pessoas ainda pensam que a gente está aqui no mundo a passeio, que a gente está aqui tipo assim, numa viagem de férias. Mas será que é assim? Então, qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Quando a espiritualidade vem e responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então a resposta é grande, mas eu vou resumir isso aí.
o fim de chegar à perfeição. Então, qual que é a perfeição que nós podemos alcançar? Essa perfeição, que é suscetível de cada espírito, que nós não seremos deuses, como Deus, nosso Pai, mas nós alcançaremos um patamar como Jesus, um espírito já perfeito, um irmão, vamos dizer, mais velho nosso, que já adquiriu todas essas virtudes. E a nossa cartilha para alcançarmos os fins superiores da vida é, sem dúvida, o Evangelho de Jesus. Ele mesmo afirmou que ele era o caminho. Mas às vezes acontece que nós nos comportamos como a ovelhinha da passagem. A gente se rebela e procura outros caminhos. É uma opção nossa. Nós somos dotados do livre-arbítrio. Nós podemos escolher o caminho a seguir. Mas às vezes essa não é a melhor opção. Nós não podemos viver a eternidade como ovelhinha travessa, né? Temos que aproveitar. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Então, a gente precisa quebrar esse casulo, deixar o homem velho de lado, aquele que nós já temos sido, com o qual nós temos, vivido várias vidas, para poder mudar, esse patamar. Mas como Deus nos deu a liberdade de escolha, podemos decidir por trilhar este ou aquele caminho. Mas a vontade, a iniciativa de mudar, de resolver, é de cada um. O amadurecimento espiritual, isso vai chegar para todos. Às vezes a gente tem pressa e a gente quer sacudir o outro e falar, acorda, a vida não é assim, a vida não é só isso. Mas é como aquela passagem que diz, a semente é jogada em vários tipos de terra. Então cabe a nós, acima de tudo, semear. Quando ela vai germinar, a gente não sabe. A gente queria ficar ali jogando água e esterco para ela germinar rápido. Mas a semente, ela tem seu tempo. Então a gente não pode ter pressa demais. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. E disso nós temos consciência, sabemos que não é uma tarefa tão fácil. O próprio Jesus nos advertiu em João, capítulo 17, ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quando Jesus fala assim, parece que ele está nos exortando. Eu venci o mundo. Eu consegui, vocês também podem. Então, essa força, esse ânimo, essa boa vontade, ela tem que partir de nós. Então, ele sempre nas passagens, eu noto que ele sempre nos incita ao bem. Ele sempre nos dá essa força, esse ânimo, para que nós prossigamos. E Emmanuel continua esclarecendo e diz assim: é necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Porque nós podemos ter uma certeza: cair do céu não vão acontecer. Não adianta ficar passando nos grupos do WhatsApp. Mande essa mensagem para 5 pessoas e você vai receber uma bênção. Mande para 10 grupos, gente, não é assim que funciona. Eu falei que está na moda. Às vezes até incomoda a gente, porque no dia eu recebi uma que assim, tem dia que a gente tem que ficar calado. Mas falava, se você enxergar as letras que estão embaralhadas, você vai receber uma bênção. Mas eu não enxerguei a letra. Eu não entendi o que tinha naquelas letras embaralhadas. E agora? Eu não vou receber uma bênção? Então a gente não pode ser supersticioso, não. Nós temos conhecimento, esclarecimento suficiente para nós nos apegarmos de certas superstições e entendermos que o trabalho é nosso, é individual de cada um. Isso aí não vai acontecer. Não estamos mais em tempos de acreditar que podemos barganhar com Deus. A lei divina é muito clara. Faça aos outros o que queres que te façam. Então não existe barganha. Tenho achado muito interessante a gente sempre ver essas coisas
na internet da vida aí, as falas do Papa a respeito aquele negócio de ficar sem comer, do jejum. Que jejum que nós precisamos fazer? Que jejum que nós precisamos fazer? Da maledicência, da preguiça. Esse sai da boca do dinheiro mesmo. Isso que sai da boca, esse jejum precisa fazer. Ele tem estimulado isso porque a gente precisa trabalhar a moral. O espiritual não é o corpo. O corpo a gente tem que cuidar porque é a nossa ferramenta de trabalho. Mas é o meu moral, é o meu espiritual que está precisando dessa ginástica, desse jejum. Não é o meu corpo. Então eu acho muito bonito porque ele está levando as pessoas a pensarem um pouco mais na espiritualização e não na exteriorização. Temos que respeitar, cada um tem o seu tempo. Não podemos exigir daquele que esteve ali a vida inteira criado nesse ritmo, não, durante parece, não faço jejum. A gente tem que respeitar, mas nós temos que pensar também, questionar qual que é o benefício disso para mim. Será que eu realmente tem pessoas, cara, que nessa época, né, tipo assim, faz jejum de bebida alcoólica, de cigarro, e consegue largar. Não, eu faço bem então, eu médio esses jejuns aí, né? Ao mesmo tem um que bebe tudo que perdeu no carro. Isso é errado. Então é uma demonstração, tá entendendo? Ele não racionalizou o que está acontecendo. É uma demonstração do nosso equilíbrio. Porque se você passa 40 dias sem beber, e no único dia você compensar tudo, sobrecarregar seu fígado, seu estômago e tudo mais com aquele excesso. Então, vamos pensar, vamos refletir o que vai nos trazer benefício como ser eterno, como ser criado por Deus para a perfeição, para ser feliz. Então, Paulo, em uma carta aos Romanos, instruiu assim, confirmando essa questão de a cada um segundo suas obras. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra. E a glória aqui não é glória essa que às vezes a gente busca aqui sem assim, não. A glória de se sentir o quê? Realizado como pessoa, porque eu estou vencendo essas dificuldades que eu trago dentro de mim, essas limitações, e cada um de nós tem as suas. Isso aí a gente não pode questionar. Cada um de nós traz as suas dificuldades. E é isso que a gente precisa trabalhar. Aí a tarefa que Joana de Ângeles fala muito do autoconhecimento. A gente precisa muito se conhecer, saber os seus limites, as suas deficiências, para trabalhar isso não. Essa é a nossa meta, né? Portanto, não duvidemos de que colhemos o que plantamos. E essas coisas, eu até pus uma observação aqui, que eu gosto de buscar em tudo. Essa lei do retorno, né, que você vai colher o que você plantou, é lei de Deus, é lei da natureza. E os homens, com o passar dos anos, vão reconhecendo na natureza essas leis. Newton descobriu lá a lei que dizia que há uma força, né, tem sempre uma força contrária. Então, se a gente faz uma força positiva para o bem, qual que é a força que vai ser contrária? Uma força, às vezes, do mesmo tamanho, da mesma proporção, os física não entendo bem, não. Então, nós precisamos, né, entender isso. Agora, uma coisa com a qual nós podemos contar, e hoje nós temos uma noção assim, muito clara, é de que somos amparados, de que somos protegidos pela espiritualidade superior o tempo todo. Quando nós lemos os romances espíritas, quando nós lemos as obras de André Luiz, nós percebemos o quanto a espiritualidade é operosa. A gente às vezes dorme, mas a espiritualidade está sempre ali ao nosso lado, buscando a oportunidade de auxiliar, de fazer algo por nós, de fazer algo através de nós. Então, tudo que nós fazemos, nós não temos noção aqui, tudo que nós fazemos aqui na Terra, a espiritualidade está sempre nos ajudando, às vezes nos intuindo, nos alertando, e esperando de nós sempre o quê? O melhor. Assim como tem aqueles também que ficam nos vigiando. O orar e vigiar é muito necessário, porque quando você descuida um pouquinho, o seu pensamento viaja lá numa coisa que foi legal, aí também a espiritualidade está ali, buscando aquela brecha. Então, sintonizar com o bem, sintonizar com o Pai, é muito importante orar e vigiar sempre. E sabemos também, outra coisa que eu acho assim, incrível, e que
que a gente conhece muito através da doutrina espírita, é o poder da prece. O poder da oração, quando ela é feita com sinceridade, com fervor. Alguns casos nas obras de André Luiz, falando como a mãe orando pelo seu filho, como que ela pode interceder por ele, auxiliá-lo mesmo à distância. Como que o departamento, né, lá em Nosso Lar trabalha, fazendo com que tudo isso chegue, né, àquele que fez a prece, e que ele vai ser direcionado para quem precisa. Então a espiritualidade é muito laboriosa. A gente imagina que os nossos governos, os departamentos aqui são organizados, isso aqui é uma cópia, é um rascunho do que é a espiritualidade, porque lá a coisa realmente é organizada e a coisa realmente funciona. Mas Emmanuel continua dizendo que ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. Por que ninguém se furtará impune a essa percentagem de esforço? Porque esse esforço é nosso. Nós contamos, né, com o auxílio da espiritualidade superior, nós contamos com o auxílio, às vezes, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos orientadores, mas a vontade é de cada um. O esforço primeiro tem que ser meu, tem que querer. Como que a gente faz alguém que não quer querer? Complicado. Então a gente precisa muito de querer, predispor a isso. E uma certeza que nós temos, não resta dúvida, é de que nós chegaremos lá. Um dia chegaremos. Isso aí é para todos, não é? E Emmanuel continua afirmando nesse mesmo capítulo do livro Pão Nosso, que as portas do céu permanecem abertas. Elas nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até elas, precisa de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia de material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-la. Nós precisamos procurar harmoniosamente, né, para voar, na verdade, de equilíbrio nessas duas áreas, do amor e da sabedoria. Mas a quem cabe talhar essas áreas? Ninguém o fará por nós. Nós estamos aí com as ferramentas e nós devemos fazer. Essa tarefa é nossa. E essa tarefa exigirá grande dose de perseverança. Queremos ser firmes. Talhar as árvores do amor e da sabedoria não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Porque não é de uma hora para outra, como eu disse anteriormente. E nós temos bem consciência disso. Tem uma música que a gente usa na evangelização que fala que a gente deve deixar de lado orgulho, vaidade e pretensão. Porque nós ainda temos alguns vícios, né, manias, e a gente precisa nos livrar disso, para que os nossos olhos realmente enxerguem, né, a nossa volta, enxerguem o que se passa dentro de cada um de nós, porque aí nós vamos ter uma noção do quanto ainda precisamos aprender. Um dos capítulos, é muito difícil falar o mais belo ou menos belo, mas um muito bonito do livro do Evangelho e do Espiritismo, o capítulo 17, é intitulado Sede Perfeitos. E este capítulo, ele nos apresenta em detalhes os caracteres da perfeição. Então, eu não vou, por enquanto, me ater aos caracteres, pois nós seguimos para falar do próximo tópico, que Kardec fala ainda sobre o homem de bem. Então, os caracteres da perfeição, a gente sabe que à medida que nós somos adquirindo todas essas virtudes de que vamos falar nesse ano de 2016, nós nos aproximaremos mais da perfeição. Mas quando ele fala do homem de bem, eu vou ler só um pedacinho que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza.
Então, a nossa busca, nós devemos buscar ser esse homem de bem, procurarmos a justiça, o amor, a caridade, procurar fazer dessa prática, né, algo rotineiro em nossa vida. Acho que, como Aristóteles, né, disse, a gente tem que repetir. Eu acho que às medidas que nós estamos repetindo, a gente aprende. Eu vejo isso com algumas matérias que a gente estuda na escola, que é a questão difícil da gente assimilar. Então, faz um exercício uma vez, faz duas. Matemática, então, é bem isso. Cálculo, né, geometria analítica, faz uma vez, faz mais uma vez. Aqui vai ficando assim, como que eu vou dizer, bem intuitivo. Você pega e já faz, você pega e já enxerga ali a solução. Então, as virtudes não são para nós, a gente precisa praticar para aprender a ser esse homem, né, de bem, do qual o Evangelho nos fala. E mais à frente, aí fala especificamente de nós, porque fala sobre os bons espíritas. Quem são os bons espíritas? É outra parte que é muito grande, mas é muito bonita e nos chama às nossas responsabilidades, né, como espírita. Então, essa aqui também é conhecidíssima. A gente sabe muita teoria. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto que um se compraz com o horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então, olhem bem, a gente precisa lutar com essas coisas que ainda existem, que ainda brigam dentro de nós, para conseguirmos alcançar essa transformação moral. E para isso, como espiritualidade unida, precisamos de ter vontade firme. E o que é a vontade firme, se não a perseverança, não é isso? Então, Emmanuel continua dizendo que muita gente se desanima e prefere estacionar certos desafios nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, eu falo ali, muita gente desanima. É fácil, às vezes é mais fácil desanimar do que continuar, porque a gente depara com as dificuldades no nosso caminho. Mas nós vamos continuar até quando? Os certos desafios, os labirintos de inferioridade, não é isso que nós queremos mais. Nós já temos a consciência um pouco mais ampla, um pouco mais larga, para não querer mais isso. Não querer ficar decepcionado. Os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir o quê? Aquela finalidade de que Jesus falou. Aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então, tracemos para nós, né, essa meta a qual queremos alcançar e tenhamos perseverança. Comecemos por algo pequeno, ou talvez por algo desafiador. Eu sei que a minha grande dificuldade é essa. Então, esse ano vai ser meu ano de trabalhar essa virtude, porque nós temos coisas, né, necessárias para a nossa vida familiar, trabalhar a paciência, o respeito, a tolerância, a perseverança em alguns momentos. Então, façamos para nós mesmos esse desafio para usarmos essa perseverança para chegarmos a essa meta. E que, acima de tudo, Deus ilumine nossos corações, nossas mentes, e que saibamos ver em toda ocasião a oportunidade para servir e para aprender. E que busquemos como inspiração aquele que esteve entre nós, né? Vamos dizer, o Senhor das virtudes, que foi e será a nossa grande inspiração. Então eu vou encerrar com uma música linda.